Nesta aula nós vamos aprender o que é um pod no Kubernetes, um componente talvez o mais importante aqui de toda a infraestrutura. Bom, um pod, pessoal, nada mais é do que containers. Um pod ele pode ter um containers ou mais de um containers dentro dele. Normalmente, o que é recomendado também é que cada pod tenha somente um container, né? E tendo um container dentro dele também vai ter sempre vinculado um IP para você conseguir acessar esse pod. Normalmente esse IP é interno do próprio cluster do Kubernetes e você consegue comunicar. No caso da AWS, por exemplo, você pode ter um IP da sua VPC ou você pode utilizar um IP interno do próprio cluster. Um outro ponto muito importante também dos pods é que eles podem ser escalados de forma horizontal. Então você pode ter um pod rodando, por exemplo, do Nginx, seu ambiente está necessitando de mais recursos, você coloca 2, 3, 4, 5 pods ali em execução para suprir aquela demanda que você precisa. Outro tópico aqui bem interessante também dos pods, quando um sistema apresenta alguma falha ou que você quer fazer alguma atualização, é muito comum que a gente reinicie esses pods ou delete esse pod e ele vai recriar novamente o pod ali para você. Isso é uma ação bem comum normalmente nos ambientes, quando está apresentando falha, onde você remove aquele pod ali e o próprio Kubernetes vai lançar um outro pod no lugar desse que estava com problema, né? Outro ponto muito importante é que você não mantenha dados persistentes dentro desses pods. Como eu falei, é uma ação comum você remover pods ali, lançar novos, você vai estar no scale horizontal, então é natural que o ambiente cresça de acordo com a demanda e diminua também. Então é importante que você não mantenha dados dentro desses containers para você não perder informações. E aí, como que funciona o scale, né? Esse é um ponto muito importante aqui. É um conceito, na verdade, que se aplica tanto no ambiente cloud e também aqui no Kubernetes, né? Quando você está trabalhando normalmente em grandes corporações, você tem grandes sistemas ali em execução, esses sistemas normalmente podem escalar de acordo com a demanda. Você está tendo ali 1.000 requisições por segundo no seu site, por exemplo, e pode ter um pico ali para 5.000, 10.000 requisições. Você precisa crescer o seu ambiente para suportar aquela demanda. Então, para isso, nós temos o scale horizontal dentro dos pods. Então, repare aqui dois exemplos, eu trouxe para vocês. Como eu falei, o pod pode conter um container ou 2 ou mais containers aí dentro dele. Então, nesse primeiro caso aqui, esse pod tem um container e ele está escalando para 3 pods aqui no nosso cluster. Nesse segundo exemplo aqui, esse pod contém 2 containers dentro dele, e quando ele fez o scale, ele lançou mais 2 pods aqui, e também com os 2 containers dentro. Nesse primeiro momento, o conceito mais importante que vocês têm que memorizar é que um pod é equivalente a um container, e pode ter mais de um container também dentro de um pod, e ele vai ter um IP ali no seu cluster Kubernetes para você estar acessando ele, beleza? Esse é o ponto mais importante que eu queria trazer na aula para vocês, e na próxima aula nós vamos criar um pod aqui no nosso cluster Kubernetes que nós já criamos na aula anterior.